O Senhor está dizendo: chega de águas mornas, recicladas, estéreis. Eu quero uma noiva que queime de dentro para fora. Você não viverá de uma água ministrada. Os rios do Espírito estão voltando a fluir no seu interior. Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda ao 16º dia do nosso propósito Despertar da Noiva. Estamos caminhando juntas por aqui durante 40 dias para voltarmos os nossos olhos para Jesus e permitirmos que o Espírito Santo ele prepare o nosso coração para a volta do nosso noivo. Você está chegando hoje por aqui, nós estamos mergulhando juntas no meu livro devocional, O Despertar da Noiva, 40 dias para voltar ao seu primeiro amor. Se você ainda não adquiriu o seu livro, eu quero te encorajar. O link está aqui embaixo na descrição. E hoje nós estamos no dia 16, chega de águas mornas. Ontem nós falamos sobre azeite, sobre reserva. Nós falamos que ninguém pode emprestar a intimidade para você. Se não assistiu, o link está aqui embaixo. E hoje nós vamos avançar um pouco mais, porque não basta você apenas perguntar como está a minha reserva. Você também precisa se perguntar da onde está vindo a água que tem me abastecido. E esse é o tempo que o Senhor está dizendo: chega de águas mornas. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do 15. É uma das cartas de Jesus direcionada à igreja de Laodiceia, dentro das 7 cartas que foram direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus ele diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Hoje você vai entender por que Jesus ele diz isso a essa igreja. Quando eu entendi essa revelação, a chave virou dentro de mim. Eu compreendi as palavras de Jesus de uma outra forma. E para você conseguir entender primeiro o que Jesus ele está dizendo para a igreja de Laodiceia, você precisa conhecer um pouco mais sobre a cidade de Laodiceia. Se você estiver anotando, eu quero que você anote isso para você estudar depois. Laodiceia era uma cidade muito rica, próspera, autossuficiente. Existia um problema muito conhecido daquela região, que era a água. As cidades próximas tinham fontes conhecidas. Por exemplo, Herápolis era conhecida por águas quentes, e essas águas elas eram usadas naquela época como terapêuticas. E existia uma outra cidade, que era a cidade de Colossos, onde as águas eram frias e refrescantes. Laodiceia não produzia a própria água, o próprio recurso natural. Então ela era uma cidade que era abastecida por outras 2 cidades, Herápolis e Colossos. Mas o problema é que a água que chegava a Laodiceia precisava percorrer uma distância muito grande. E quando chegava na cidade, a água era morna. Consegue entender agora por que Jesus está dizendo isso? Como a Bíblia ela é profunda, como existem chaves por detrás do texto que nós precisamos descortinar para entender a imagem daquilo que Jesus está tentando dizer. E é por isso que Jesus aqui ele diz que são mornos. Porque a água, quando chegava em Laodiceia, era uma água morna que era completamente desagradável. Ela tinha muitos minerais, ela era desagradável ao paladar. Então, quando Jesus ele fala, você não é frio nem quente, você é morno, essa igreja, ela entendia perfeitamente essa imagem. Jesus ele estava usando algo que fazia parte da realidade deles para revelar a condição espiritual em que eles estavam. E tá a primeira chave do nosso devocional de hoje, eu quero que você anote. Você pode estar sendo abastecida por fora e continuar seca por dentro. Laodiceia recebia água, mas o problema é que a água não nascia ali, ela vinha de fora. Eu comecei a pensar nisso. Quantas vezes nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa? Nós estamos constantemente, é isso que eu trago nesse devocional, constantemente sendo abastecidas, mas quase tudo vem de fora. Você abre o Instagram e você lê uma palavra, você assiste um Reels e você recebe uma chave, você entra no YouTube, você tá aqui, você ouve uma palavra, uma pregação, você abre um devocional, eu ministro uma palavra sobre você, você vai no culto da sua igreja, alguém prega, você pede uma oração por alguém, alguém ora por você. Não existe, tá? Absolutamente nada errado com isso. Deus, ele usa pessoas, ele usa ministérios, ele usa mensagens. Mas é que existe um perigo em tudo isso. Você se acostumar tanto a beber da água que vem de fora, que você vai deixar de perceber que o rio parou de fluir dentro de você. Sente alimentada porque o tempo inteiro sempre existe alguém que tá te dando água.
Mas quando foi a última vez que o Espírito Santo ele gerou uma palavra no seu próprio interior? Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia sem nenhuma pregação e foi o Espírito que ele direcionou diretamente o seu coração? Quando foi a última vez que você entrou no secreto sem depender de uma atmosfera, de um louvor criado por alguém? Quando foi a última vez que alguma coisa começou a borbulhar, se agitar dentro de você? Jesus ele disse: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem que perceber isso? Jesus ele não disse vocês receberão água. Ele disse do interior de vocês vai fluir. Você precisa entender isso nessa palavra de hoje, que existe um lugar em Jesus onde você deixa de viver apenas de uma água que é ministrada e você se torna um lugar onde os rios começam a correr e a fluir. Esse seja um dos grandes problemas da noiva hoje. Nós temos muita informação entrando, mas pouco rio fluindo e saindo. Muita palavra que a gente recebe o tempo inteiro, mas pouca revelação que é gerada no nosso secreto. Muito conteúdo e pouca profundidade. E aí as águas, elas começam a se misturar. A opinião de um, a revelação do outro, a mensagem que você ouviu, o vídeo que você assistiu, a palavra que compartilharam com você. E aí você sabe repetir tudo isso, mas você já não sabe discernir. Por quê? Porque o seu interior está cheio da revelação dos outros, mas não tem um rio próprio. O seu interior está cheio da revelação que vem do outro, mas o seu interior está seco daquilo que o Espírito ele quer gerar diretamente dentro de você. E hoje eu quero te confrontar com essa pergunta. Se todas as vozes de fora fossem silenciadas, será que ainda existiria uma fonte jorrando dentro de você? A água dos outros nunca será suficiente. O que nutre momentaneamente não sustenta permanentemente. O que deveria despertar fome vai despertar em você acomodação. Quantas de nós já não caímos nesse engano? Uma palavra que emociona, mas que não transforma. Uma palavra que inspira, mas não gera raízes. Uma revelação que aquece por um instante, mas não se torna vida dentro de nós, porque não foi gerada no nosso secreto. O rio, ele não deve vir apenas de fora. O rio, ele deve jorrar dentro de você. A esterilidade de Laodiceia é a mesma de muitas hoje. Vivem nutridas por águas externas, mas não têm a própria fonte interior. O que acontece quando Jesus ele nos prova? Quando ele vem beber da nossa vida, isso é muito forte. O que acontece quando Jesus ele vem experimentar você? E se tudo que você tiver para oferecer for aquilo que alguém te deu? For as águas que foram ministradas, mas que não foram geradas no seu interior. Jesus ele viesse provar aquilo que está fluindo de você. O que ele encontraria? Ele encontraria águas vivas ou águas misturadas? Uma revelação fresca ou apenas repetições do que você ouviu? Isso é muito forte, é uma palavra muito pontual para a noiva, para a igreja nesses dias. A igreja está estéril da revelação do Espírito, porque o tempo inteiro ela está sendo abastecida por aquilo que vem de fora e não está acessando o coração do Senhor. O problema é nós acharmos que nós estamos cheias, quando na verdade o tempo inteiro nós estamos sendo abastecidas pelo lado de fora. A primeira chave que você precisa notar é que você pode estar sendo abastecida por fora e continuar seca por dentro. Enquanto você acha que é o suficiente aquilo que você recebe do outro, o teu ventre está secando. Isso está produzindo esterilidade dentro de você. Você está perdendo a sua capacidade de perceber aquilo que o Espírito ele quer gerar no seu interior. E a segunda chave é que uma igreja que produzia colírio não conseguia enxergar. Consegue entender isso? Jesus ele continua dizendo para essa igreja, eu quero que você continue lendo. A partir do 17 você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Existe uma ironia muito forte, porque Laodiceia era uma cidade conhecida pela sua riqueza, ela produzia tecidos. E ela também era conhecida por produtos medicinais, que era associado justamente ao tratamento dos olhos. Jesus ele olha para aquela igreja e diz: você está cega. Eles tinham algo para tratar os olhos dos outros, mas eles não conseguiam enxergar a própria condição. Meu Deus! Talvez esse seja um dos maiores perigos espirituais, ter a resposta para os outros e não ter discernimento
sobre si mesmo. Saber aconselhar, saber ensinar, saber discernir o tempo inteiro a vida de todo mundo, saber entregar uma palavra, mas não perceber a minha água ficou morna. O meu rio parou de fluir. Eu só estou vivendo de uma revelação emprestada o tempo inteiro. O problema é que a mornidão, ela tem uma característica muito perigosa. Ela distorce a percepção. Porque Laodiceia, ela dizia, a própria igreja dizia, não preciso de nada. E Jesus, ele diz, você não percebe o quanto você precisa. E talvez o Espírito Santo ele esteja colocando colírios sobre os seus olhos desse devocional para você voltar a enxergar. Enxergar aonde você perdeu a sua profundidade, aonde você se tornou dependente da água dos outros. Enxergar onde você confundiu informação com revelação, onde você confundiu ser alimentada com estar cheia. Porque existe uma diferença. Você pode receber muitas gotas e ainda assim você não ter um rio. Aleluia! Terceira chave é o que Jesus diz para a igreja. Compre de mim ouro refinado. Nós acabamos de ler. Compre de mim ouro refinado no fogo, para que sejas rico. E aqui eu fico pensando, como que alguém que Jesus acabou de chamar de pobre pode comprar ouro? Já parou para pensar nisso? Qual é a moeda que o Senhor está falando aqui? Eu acredito que existe uma moeda do reino que não é dinheiro, mas que é fome, sede, fé, entrega. Você compra quando você diz, Jesus, eu quero. Quando você troca 1 hora de distração pela presença do Senhor. Você troca toda a pressa e aceleração do seu coração por permanência. Você escolhe o secreto. Quando você jejua, quando você abre a palavra e você permanece na palavra até você ouvir o Senhor. É quando você diz, Senhor, eu não quero, apenas receber uma palavra o tempo inteiro. Eu quero que a tua palavra seja gerada dentro de mim. Essa é a moeda. A moeda é a fome. Porque quem tem fome, encontra. Quem tem sede, bebe. E quem busca, encontra. Talvez o Senhor esteja levantando uma noiva que vai parar de dizer, eu preciso de uma palavra, alguém precisa me dar uma palavra. E vai começar a dizer, Espírito Santo, abre em mim um rio. Abre em mim um rio. Você pode dizer isso essa manhã? Espírito Santo, abre em mim um rio. Eu quero ter uma fonte própria do teu rio fluindo dentro de mim. Espírito Santo, fala comigo. Revela Jesus para mim. Eu quero te conhecer. Eu não quero viver apenas do vinho dos outros. Eu quero ter vinho. Eu não quero apenas o azeite dos outros. Eu quero ter azeite. Eu não quero apenas beber do rio dos outros. Eu quero que rios de águas vivas fluam do meu próprio interior. Porque o noivo, ele não está procurando uma noiva que sobrevive só de um culto de domingo, da palavra de uma conferência, de um vídeo do YouTube, de vídeo em vídeo, de pregação em pregação. O Senhor, ele está formando e levantando uma noiva que tem história com ele. Uma noiva que pode ser provada. E quando ele prova, ele encontra a vida. O preço é tempo, devoção, lágrimas, jejum, renúncia. Ouro não é comprado com esforço, mas com o coração que se rasga e diz, não quero viver da água dos outros. Abre em mim uma fonte que nunca seque. O noivo não está à procura de uma igreja que vive de cultos de domingo ou de pregações no YouTube. Ele busca uma noiva que tem seu próprio vinho, seu próprio óleo, seu próprio rio. Esse é o chamado. Saia da superfície. Pare de beber apenas do que os outros carregam. O Senhor está dizendo, chega de águas mornas, recicladas. Chega de viver do que os outros carregam. Existe um rio que o Espírito Santo, ele quer fazer nascer novamente dentro de você. Você não foi chamada para ser um reservatório de revelações que vem dos outros. Você foi chamada para ser morada, fonte, rio. Esse é o chamado do Senhor para o teu coração, para você sair da superfície. Ser abastecido o tempo inteiro somente por aquilo que vem do outro. É o que tem adormecido você. Esse é o tempo que o Senhor, ele quer fazer um rio voltar a correr dentro de você. Como Jesus, ele termina essa carta, depois de todo esse confronto, Jesus, ele diz para essa igreja, eis que estou à porta e bato. Muito lindo. Porque o Jesus que confronta a mornidão dessa igreja é o mesmo Jesus que ainda está à porta. E ele está batendo porque ele quer entrar. E ele diz, se você abrir, eu entro. Talvez a pergunta final para esse dia de hoje é, você vai abrir a porta para a fonte que nunca seca? Você vai permitir que Jesus deixe de ser apenas aquele de quem os outros falam e volte a ser aquele com quem você se encontra? Quero declarar isso sobre você nesse devocional. Os rios vão voltar a fluir.
A sua revelação não será estéril. O seu ventre espiritual não vai permanecer seco. Você não vai viver apenas da água que é ministrada. O Espírito, ele vai abrir fontes profundas dentro de você. Você vai voltar a ouvir. Você vai voltar a receber. Você vai voltar a gerar. Você vai voltar a transbordar em nome de Jesus. E quando o noivo, ele provar aquilo que flui da sua vida, ele não vai encontrar águas mornas e misturadas. Ele vai encontrar vida. Porque chegou o tempo de uma noiva que não apenas bebe, mas de uma noiva de cujo interior fluem rios de águas vivas. Chega de águas mornas. Jesus, ele está à porta. Abra, minha amiga, e deixe essa fonte entrar. E a voz do noivo para você: minha noiva, eu tenho visto o teu coração dividido. Tens tentado aquecer a tua alma com o fogo do mundo e com o meu. Mas isso te deixou morna. Dizes que está rica, que nada te falta. Mas diante de mim estás vazia. Eu não te exponho para te envergonhar, mas para te vestir novamente com vestes brancas. Eu estou à porta batendo. Se ouvires a minha voz e abrires, eu entrarei, cearei contigo e te darei o lugar de intimidade que tanto desejo contigo. Não permaneças entre o frio e o quente. Decide pelo fogo do meu amor. Aleluia! Deixe o Senhor tocar os seus olhos hoje. Que esse colírio do Espírito venha sobre você e devolva clareza ao seu coração. Que você volte a enxergar o que a mornidão tentou esconder, que as águas frescas voltem a fluir, que revelações frescas voltem a nascer dentro de você. Eu estou profetizando sobre a sua vida. A palavra volte a queimar no seu coração, que a voz do Espírito volte a ser nítida para você. Essa palavra fez sentido para você, amiga, e quem sabe você não tinha ouvido falar ou entendido que Jesus estava querendo dizer a essa igreja. Comenta aqui embaixo: chega de águas mornas. Eu quero rios de águas vivas fluindo dentro de mim. E me conta também qual foi a chave que o Espírito Santo mais usou para confrontar o seu coração hoje. O que você compreendeu? O que despertou? O que confrontou você? Comenta aqui que eu tenho lido os comentários de vocês. Compartilhe esse vídeo com uma amiga que talvez esteja sendo abastecida por tantas vozes, mas que precisa voltar a ouvir a voz do próprio Espírito. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações. Isso é muito importante para que essa mensagem continue chegando a mais mulheres durante esses 40 dias. Nós nos encontramos amanhã. Até lá, permaneça na fonte. Deixe o rio voltar a fluir. Maranata, amiga. O noivo está vindo. Nós estamos juntas até que ele venha, até depois do fim.